Olá amigos, vamos mais uma videoaula sobre cargas mistas. Vamos conhecer hoje o circuito RL paralelo. Última videoaula, conhecemos o nosso circuito RL série na prática. Fizemos uma analogia com um contator, né? Estão lembrados muito bem. Agora, vamos ao circuito RL paralelo. Nada mais é do que uma resistência em paralelo com o indutor, da qual a sua impedância ela é encontrada dessa forma aqui, ó. Não é simplesinha igual na fórmula passada, não. Você vai ter a resistência multiplicando pela reatância indutiva, dividido pela raiz quadrada da resistência ao quadrado, mais a reatância indutiva ao quadrado. A corrente total do circuito é a tensão da fonte dividido pela impedância, certo? Ou você pode fazer dessa forma aqui também, ó, a corrente individual do resistor mais a corrente individual do indutor e tira a raiz quadrada. Mas primeiro você tem que achar a corrente do resistor, né? Que vai ser a tensão da fonte, que é a mesma tensão que está no resistor, dividido pela resistência. E da mesma forma com o indutor. Então sabemos que a tensão aqui no indutor é a mesma tensão no resistor, que é a mesma tensão no indutor, que é a mesma tensão na fonte. E também é obtida multiplicando a impedância que você achou aqui pela corrente. Certo? Para finalizar, ângulo de defasagem no circuito resistivo indutivo paralelo. Como é indutivo, atrasado 90 graus, né? Se for puramente indutivo. Como agora temos um resistor, nós vamos ter aqui um valor diferente de 90. E é encontrado pegando a impedância dividindo pela resistência. Certo? Vamos ver isso na prática. Olha só que legal. Circuito RL paralelo. Um secador de cabelo. É um circuito RL paralelo por quê? Ele possui uma resistência e possui um ventilador. O ventilador é uma carga indutiva, ele vai aspirar o ar frio externo e vai forçar esse ar passar pela resistência e sair aquecido desse lado. Então, através do ensaio que eu fiz aqui na minha bancada, com uma tensão da minha casa aqui de 126 volts e uma frequência de 60 Hz, eu obtive que a resistência desse secador de cabelo é 30 ohms e a sua indutância 0,4 Henry. Então, para mim chegar à minha impedância, eu tenho que achar a minha reatância indutiva, certo? Aquela formulazinha que vocês conhecem muito bem, 2πfL no final dá 150,7 ohms. Jogando aqui na fórmula, aplicação direta da fórmula, não tem segredo, eu vou encontrar uma impedância de 29,42 ohms. E a corrente total no circuito, tensão da fonte, 126, dividido pela impedância que eu encontrei, que vai dar 4,28 amperes. Isso aqui é tranquilo, aplicação direta de fórmula. Só não pode esquecer de calcular a reatância indutiva. Não vai pegar esse 0,4 Henry e jogar direto aqui não, porque vai dar errado. Certo? E o nosso ângulo de defasagem desse secador de cabelo, hein? Será o arco cosseno da impedância dividido pela resistência. 29,42 dividido por 30 deu um ângulo de 11,2 graus. Uma defasagem pequena, né? Por ser um circuito que possui uma indutância aqui no circuito. Então, nesse caso aqui do RL paralelo, como eu estou tendo aqui uma predominância maior da resistência, por isso que a minha defasagem foi um pouco bem menor, né? Bem menor do que o caso lá do contator. Mas aqui temos um RL paralelo. Se eu coloco essa resistência em série com esse indutor, eu vou ter um resultado bem diferente. Eu vou ter aqui um resistor de 30 ohms em série com uma impedância de 150. Eu vou ter de cara aqui falando para vocês um ângulo aqui de defasagem bem maior. Eu não vou fazer isso, que eu tenho que desmontar o meu secador de cabelo e praticamente destruí-lo, né? Depois tem que montar de novo. Certo? Então tem diferença.
do RL paralelo, do RL série. Tem que fazer o cálculo para poder chegar às conclusões. Ok? Finalizamos o circuito RL. Vamos passar rapidamente aqui o RC. RC série, um resistor em série com um capacitor. Formulazinhas simplesinhas, impedância semelhante às lá do RL série, né? Simplesinha aqui, ó, só que aqui não é mais XL, é XC. A tensão, vocês já conhecem. Você quer saber a tensão no capacitor? A sua reatância capacitiva vezes a corrente total do circuito. E o ângulo de defasagem, agora a corrente está adiantada em relação à tensão, porque eu tenho aqui agora um capacitor. E a resistência dividido pela impedância. Com as fórmulas na mão fica fácil. Então vamos à prática. Aqui temos um circuito, 110 volts, 60 Hz, uma resistência de 60 ohms em série com capacitor de 47 microfarads. Diferente do que eu fiz lá na prática, o RL série com o contator e o RL paralelo com o secador de cabelo, eu não vou fazer aqui de um RC. Por quê? Porque isso aqui não existe. É algo totalmente hipotético que nós estamos criando para fazer a análise. Não tem utilidade prática nenhuma você colocar um resistor em série com um indutor. Neste caso aqui. Então, é praticamente uma ideia hipotética aqui para nós podermos fazer os cálculos, tá? Aliás, existe sim uma como se diz, uma aplicação prática, mas não vem ao caso agora não. Acabei de lembrar aqui de uma aplicação. Então vamos lá. Primeiramente, calcula o XC 2πfC, 47 microfarads, 56 ohms. Impedância, formulazinha simples, 82 ohms. Corrente total, tensão dividido pela impedância, 1.34 amperes. Eu quero a tensão no resistor, 80 volts, R vezes I. Tensão no capacitor, XC vezes I. Reparem que se você somar 80 com 75, vai dar bem mais do que 110, né? Mas é isso mesmo, gente. Parece mágica, parece estranho, mas é isso mesmo. Comportamento de capacitor e indutor na corrente alternada é bem diferente que na corrente contínua. Já falamos isso em mais vezes. E o ângulo de defasagem, arco cosseno de resistência sobre impedância, eu vou ter 43 graus. Então, nesse circuito, eu vou ter uma defasagem de 43 graus. Nesse caso, a corrente está adiantada em relação à tensão. Legal? Então, para a gente finalizar, RC paralelo, as fórmulas semelhantes às fórmulas do RL paralelo. Só muda, em vez de você ter XC, XL, você agora tem XC. Então vamos aqui a um circuitinho simplesinho, 110, um resistor de 150 ohms em paralelo com um de 10 microfarads. Primeiramente calcula o XC, 265, aplicação direta da fórmula, 130 ohms de impedância. Corrente, tensão dividido pela impedância, 0,84. E o ângulo do paralelo é Z sobre R, né? Do RC série é R sobre Z. Só ficar atento com as fórmulas. Deu uma defasagem de 29 graus. Olha só o gráfico. Eu tenho aqui 29 graus de defasagem. Beleza, galera? Então, nós vamos finalizando o circuito RL e RC série paralelo. O que vem a nós? Mistura tudo, junta tudo e misturado, todos eles em série e todos eles em paralelo. O que vai acontecer, hein? As fórmulas são meio malucas, ó. São meio malucas, mas é aplicação direta da fórmula, é atenção na hora de calcular. Aqui, finalmente, nós vamos começar a entender para que eu coloco um capacitor em paralelo com o indutor, já que o capacitor não serve para nada no circuito de corrente alternada, neste caso, né? Vocês vão finalmente entender para que
um capacitor em paralelo com esse circuito, o que ele vai fazer, qual o benefício que eu vou ter, qual o ganho que eu vou ter. Já adiantei para vocês que no ambiente industrial isso aqui é fundamental, fundamental. Capacitores para fazer correção do fator de potência, senão as empresas vão pagar multa. Ok, galera? Até mais. Tchau.